Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. Precisando de um lugar físico para realizar reuniões, workshops e palestras para sua empresa, ou um local para trabalhar sem os barulhos de sua casa? Venha para a Office Coworking Recreio. Temos um espaço perfeito para você trabalhar com tranquilidade. Conheça nossos planos mandando uma mensagem do WhatsApp 21 Office Coworking Recreio. Sua empresa no melhor lugar. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. Autoconhecimento, organização, foco e concentração. Pela Rádio Ponto e Vírgula, é hora de ter tempo. Apresentação, Isabela Fortunato. Oi, gente, queridos e queridas, feliz Dia da Mulher. Eu não sou muito fã do Dia Internacional da Mulher, mas ainda assim dou os parabéns para quem gosta, para quem é do Dia Internacional da Mulher. Acabei de fazer um post aqui, aliás, vão lá no meu Instagram, @Isabela Fortunato, para ver por que eu não gosto do Dia Internacional da Mulher. Não me sinto muito bem representada e não me sinto muito lisonjeada quando as pessoas me dão os parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, porque realmente eu não acho que elas saibam o que significa o Dia Internacional da Mulher, não acho que elas falem de coração que elas nos desejem alguma coisa de bom, porque senão elas desejariam todos os dias, não é mesmo? Elas desejariam realmente que algo mudasse na realidade das mulheres e não fazem nada para mudar no dia a dia. Então, eu realmente não acho que as pessoas desejem de coração que algo mude nesse abismo que há entre a realidade da mulher e a realidade do homem. Então, eu vim aqui hoje falar de tempo, né? Vocês devem estar falando, o que essa mulher está falando aí de Dia Internacional da Mulher? Ela vem falar de tempo, de produtividade, de administração do tempo, está aí falando de Dia Internacional da Mulher. Eu hoje vim provocar na cabecinha de vocês uma reflexão, tanto para as mulheres como para os homens, uma reflexão sobre o tempo e o tempo no feminino. Vocês já pensaram se o tempo fosse mulher? Se o tempo fosse feito por mulheres? Vocês já pensaram em quem fez o tempo? Hein? Então, o nosso tempo hoje ele é medido conforme o tempo que a Terra leva para fazer uma volta em torno do Sol, certo? Mas, na verdade, o nosso calendário que a gente segue, e ok, né? Isso leva um ano, leva 365 dias. Mas, na verdade, dentro desses 365 dias, a gente tem outras divisões, que são as divisões de meses, semanas e horas. Elas são divisões arbitrárias, elas são divisões feitas por homens para medir o tempo e a produtividade do homem. Certo? A gente tem aí meses de 28, meses de 30, meses de 31 dias, cada mês é de um jeito, não tem muita lógica. O nosso calendário gregoriano foi feito por um papa homem, né, no século XVI, ou seja, há muito tempo, baseado no calendário juliano, que na verdade era um calendário do Império Romano. Júlio César fez aí um mês para ele, esse mês tinha que ter 31 dias, Augusto também queria um mês de 31 dias, e aí ficou um mês sim, um mês não, aí tiram um dia de fevereiro, botam um dia para fevereiro a cada 4 anos para ficar certinho, e ninguém sabe direito como é que isso foi pensado. E se vocês pensarem, não tem lógica alguma, né? Não tem lógica nenhuma essa forma como foi pensado esse calendário gregoriano. E é até um pouco cruel como a gente pensa também a nossa hora, né? A hora em si, ela é muito cruel, sei lá. Essa forma de pensar
a hora com 60 minutos, o dia com 24 horas, sei lá, isso tudo são coisas da nossa cabeça, né? A gente, na verdade, hoje já não vai dormir mais com o pôr do sol, a gente não acorda mais com o nascer do sol, e tudo parece não ter muita lógica na natureza mais, né? Então, nada tem lógica com a nossa natureza, com a natureza em si, nem com o cosmos, nem com nada. E aí eu peço para vocês pensarem, venho trazer, né, para vocês uma nova forma de pensar o tempo, que é o sincronário das 13 luas. Eu comecei a estudar isso tem pouco tempo, e é uma forma de se pensar, uma nova forma de se pensar o tempo. É baseado nos calendários maias. Os maias têm um novo calendário, né? Um calendário diferente, um calendário lunar, um calendário baseado nos ciclos da Lua e não no ciclo do Sol, do tempo que o Sol leva para dar uma volta em torno da Terra, mas no tempo em que a Lua leva para dar voltas em torno da Terra. Então, não é o calendário maia em si, tá, gente? É inspirado, o sincronário, ele é chamado de sincronário porque ele sincroniza, ele é sincronizado, a divisão do tempo ela é sincronizada com coisas que estão acontecendo no cosmos. E ele não é o calendário maia em si, ou nenhum calendário maia em si, porque os maias não deixaram um calendário só, eles deixaram vários calendários, e vários estudiosos se inspiraram para fazer uma série de calendários. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, não sou especialista no assunto, tem muito pouco tempo sobre isso, mas muito me interessou o sincronário das 13 luas, que basicamente é levar o calendário, levar em consideração o tempo que a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra e considerar o mês um ciclo de 28 dias. Ou seja, o tempo que as 28 luas, as 4 semanas, né, de 7 dias, e 13 voltas, 13 vezes que a Lua leva para poder, as 13 vezes que a Lua dá voltas em torno da Terra, certinhos, são 28 dias certinhos que vão dar os nossos 364 dias. E aí vocês vão me dizer, Isabela, continua faltando um dia. Esse dia, ele é o dia fora do tempo. É um dia que a gente pega, que a gente toma para poder pensar no nosso interior, para a gente pensar na nossa... para a gente pensar na gente, para a gente pensar na paz mundial, para a gente pensar no cosmos, para a gente se conectar ao cosmos, para a gente realmente... É um dia de meditação, é um dia de conexão. Então, é um dia fora do tempo, ele não está no calendário. Seria um dia de ano novo, mas uma comemoração de ano novo em que a gente realmente leva para conectar, para se reconectar com a Terra, com o outro, com o cosmos. Certo? É uma forma que faz muito mais sentido, se vocês pensarem, porque está conectado à natureza. Se vocês pensarem, os ciclos lunares, eles estão ligados às marés, né? Eles estão ligados ao cosmos, tanto que tem uma ligação com a posição dos planetas, tem uma ligação com os signos do zodíaco, e tem uma ligação humana também. A mulher, ela está diretamente ligada ao ciclo lunar, e o seu ciclo menstrual está diretamente ligado ao ciclo aos ciclos lunares também. Então, é como se a mulher tivesse um ciclo externo que está ligado à Lua e um ciclo interno que é o seu ciclo menstrual. Então, é como se ela passasse por 4 fases, tanto externamente como internamente, e essas fases se conectassem, fazendo com que a mulher tenha, né, uma produtividade completamente diferente da produtividade do homem.
E isso é muito interessante. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei uma babaquice, uma grande de uma babaquice. Eu falei, cara, isso é uma babaquice. Até porque eu não menstruo. Então, eu achei isso uma babaquice. Eu tomo pílula para não menstruar. Então, isso é uma palhaçada. E aí, eu comecei a fazer um diário. E nesse diário, eu comecei a perceber que realmente eu tinha padrões em relação à minha produtividade. Eu tinha alguns padrões de produtividade e de momentos em que eu estava muito mais no planejamento e dias em que eu estava muito mais na execução, dias em que eu estava muito mais na venda, dias que eu estava menos produtiva e depois voltava esse ciclo, muito mais no planejamento, muito mais na execução, na entrega, depois muito mais na venda, e por aí ia, e eu estava seguindo esse ciclo mês a mês. Eu falei, gente, isso é muito louco, porque eu realmente estou seguindo um ciclo e fazendo coisas que tenham, que tivessem realmente alguma lógica, seguindo dias do mês. Obrigada, André, você é um fofo. É como se realmente os dias do mês estivessem tendo alguma influência no tipo de atividade que eu estava exercendo. E aí eu comecei a prestar mais e mais atenção nisso, eu comecei a ficar mais e mais inspirada em fazer um calendário, um diário, e comecei também a marcar as minhas atividades conforme esse diário, conforme esse padrão que eu estava seguindo, e tudo começou a dar mais certo para mim. É muito incrível isso, porque eu comecei, por exemplo, quando eu comecei a começar a entregar, a fazer as minhas entregas, no momento em que eu realmente entregava muito mais, eu comecei a entregar mais e mais e mais e muito melhor. Quando eu comecei a programar as minhas vendas para aquele momento em que eu realmente estava muito mais comunicativa e mais interativa, eu comecei a vender muito, muito mais. Quando eu comecei a planejar naquele momento em que eu estava mais introspectiva, eu comecei a planejar infinitamente melhor. Então, eu comecei a planejar todo o meu mês em torno daquele padrão que eu tinha descoberto, que era um padrão que eu simplesmente estava segundo a minha intuição e não porque alguém tinha me ensinado daquele jeito. E aí eu comecei a fazer a ligação disso com a Lua. E percebi que, de fato, quando a Lua estava minguante, eu estava minguando. Quando a Lua estava nova, eu estava numa nova etapa. Quando a Lua estava crescente, eu estava numa crescente. Quando a Lua estava cheia, eu estava na entrega. Isso é muito legal. Foi muito legal descobrir isso. Foi muito legal me descobrir dessa forma. E foi muito importante também para mim, como mulher, descobrir que isso era importante para a minha produtividade. Logo eu, que sempre utilizei expressões como eu boto meu pau na mesa, eu sou mais macho que muito homem, eu coço o saco e cuspo no chão. Eu sempre fui uma mulher muito masculinizada, então, e sempre tive muito orgulho disso, até que eu me vi mulher. Eu vi que eu era mulher e vi que eu não preciso ser masculinizada para produzir bem e produzir muito. Eu posso produzir muito conforme os meus ciclos e ser tão boa quanto um homem conforme respeitando esses meus ciclos. E aí o que eu fiz como mulher? Parei de tomar anticoncepcional e comecei a seguir os meus ciclos, tanto internos como externos. E eu hoje me permito descansar nos meus momentos pré-menstruais. Eu me permito ficar introspectiva nos meus momentos minguantes internos. Me permito isso tudo. E isso tudo está previsto no nosso calendário interno. E eu acho isso muito bonito hoje, muito lindo. Então, o que eu venho trazer aqui? O que eu quero trazer aqui? Que nós, homens e mulheres, não precisamos produzir da mesma forma, nós não precisamos produzir como máquinas, nós não precisamos produzir de maneira uniforme, e nós podemos seguir determinados ciclos e precisamos aprender a observar esses ciclos e tirar o máximo proveito desses ciclos
estejam eles ligados à Lua, estejam eles ligados a qualquer outro fator. Talvez nos homens esses ciclos podem estar ligados a qualquer outra coisa que talvez a gente deva observar e descobrir. Na mulher, para mim, está muito claro que ele está ligado ao calendário lunar, às fases da Lua, e a gente pode até vir a descobrir que ele talvez esteja ligado também a outras coisas que a gente pode vir a detalhar e descobrir se observando. Por isso que na nossa chamada aqui, no É Hora de Ter Tempo, a gente tem o autoconhecimento. Nada melhor do que autoconhecimento para a gente perceber quais são os nossos momentos de maior e melhor produção. Então, se atentem a isso, respeitem os seus ciclos, façam os seus diários, escrevam diários, se planejem conforme os seus maiores e melhores momentos de produção. Observem isso em vocês, escrevam, coloquem por escrito, sempre vou falar para vocês colocarem por escrito e para vocês se observarem o que há de melhor em vocês e potencializarem esse melhor que há de vocês. E aí, o que vocês acharam sobre essa reflexão sobre o tempo? Se o tempo é feminino, se o tempo é masculino, se a gente precisa refazer, talvez, recomeçar a pensar o tempo de uma outra forma, se a gente pode refazer esse calendário, refazer esse ano calendário da nossa forma. A gente não precisa mudar o calendário, fazer um calendário feminino, mas a gente pode pensar e recomeçar o nosso ano quando a gente se sentir melhor. Por exemplo, eu agora vou tirar umas férias, vou passar o meu aniversário fora daqui e quando eu voltar, meu ano vai recomeçar. Finalmente meu ano vai começar. Não que eu não tenha começado, meu ano está andando, mas meu ano interno vai começar. E vai começar, assim, com grandes mudanças, esse vai ser um momento de fechar no casulo, rever tudo que eu fiz até agora e recomeçar com uma outra energia, com uma outra bagagem, com um outro olhar, com uma outra Isabela recomeçando. Eu não tiro férias há muito tempo, então vai ser mais do que merecido, eu não vejo a hora. E eu vou voltar aqui com vocês, vou deixar programas gravados para vocês não ficarem órfãos de É Hora de Ter Tempo. Então, quero que vocês continuem acompanhando aqui, sempre 13h, aquele tiquinho de produtividade, gestão de tempo na hora do seu almoço, para você poder ter um pouco de conhecimento, um pouco de descanso, um pouquinho de almoço, e para você ficar sempre ligado aqui na programação da Rádio Ponto e Vírgula. Agora à tarde tem muita coisa legal. Terça é o melhor dia da Rádio Ponto e Vírgula. Não se esqueçam disso, tá bom? Então, falamos hoje de tempo no feminino. Não se esqueçam de repensar o tempo de vocês e sempre observar o tempo interno de vocês. Tá bom, amores? 1000 beijos para vocês. Não se esqueçam que é hora de ter tempo, porque não acaba aqui. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.